Eu vou ler para vocês rapidão quais são os 5 fatores da inteligência emocional. São autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Capacidade da gente se relacionar, de ouvir, de ter paciência com as pessoas. Às vezes a gente acha que eu estou emocionada com, sei lá, meu filho está indo fazer o primeiro passeio da escola, estou emocionada, que coisa boba. Se você está sentindo, aquilo é legítimo, é digno, e você pode trabalhar isso se você achar que é exagerado, que não está cabendo naquele momento, mas a primeira coisa é aceitar que você tem aquele sentimento, né? Às vezes as pessoas acham que alguns sentimentos são errados. Não posso sentir isso. Eu acho que a gente tem que aprender a controlar, pelo menos treinar, mas eu acho que isso depende do outro fator, que é a autoconsciência, que está relacionado ao autoconhecimento. Se você não conhecer a si mesmo, você vai ter enorme dificuldade de controlar suas emoções. Você não acha? A situação que te dá frio na barriga, se você não for exposta a ela vai sempre te dar frio na barriga. E se você for exposta, isso vai virando uma coisa que você domina. E frio na barriga pode ser uma inspiração, né? Claro, ele é. Os artistas dizem que se você entrar num palco sem frio na barriga, você não vai conseguir exprimir emoções. Você vai estar gelado. Aquele dia você não está afim, você está de saco cheio. Então você não sente o frio na barriga, mas também não se expõe, né? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Juliana Mansur. E comigo Augusto Pinto. E hoje falaremos de... Ju, hoje o assunto é bem legal, um assunto que eu gosto muito, que é a inteligência emocional. Fazendo um resuminho para vocês, a inteligência emocional é um termo que foi criado pelo Daniel Goleman, num livro antigo de 1995, com esse título, né, Inteligência Emocional. E o Daniel, ele propõe o seguinte: nós nascemos com um QI dado por Deus e vamos morrer com esse QI. Não dá para você ser mais ou menos inteligente em relação àquilo que você nasceu. Infelizmente. Ou felizmente, depende da pessoa, né? E só que a inteligência emocional, ele considera que é muito mais importante para o sucesso na vida do que ser simplesmente inteligente. A inteligência emocional está relacionada à sua capacidade de relacionamento, seu autocontrole, a sua autoconsciência, a 5 fatores que nós vamos debulhar aqui um por um. E a vantagem que o Daniel Goleman coloca para a gente é o seguinte: além da inteligência emocional, que é medida por um QE em vez de um QI, é um outro quociente, você pode desenvolver ao longo da vida. Então, ele diz o seguinte: esquece a tua inteligência, se foca na inteligência emocional e procura desenvolver, que isso vai te dar muito mais chance de sucesso na vida. Eu vou ler para vocês rapidão quais são os 5 fatores da inteligência emocional. São autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Capacidade da gente se relacionar, de ouvir, de ter paciência com as pessoas. E eu vou começar jogando, como sempre, uma pergunta aí para a Ju, que vai ter a responsabilidade de abrir o programa dizendo: Ju, para você, o que significa inteligência emocional? Inteligência emocional... Eu nunca parei para pensar numa definição, mas eu acho... Pegou logo surpresa, hein? Mas é verdade, nem no script não tem essa pergunta. Tem sim. Tem? Eu não li, então. Não tem, não? Pode ler aqui, não tem. E eu acho que inteligência emocional é a capacidade que a gente tem de dominar as nossas emoções, né? De, pouco a pouco, aprender a conduzir as nossas emoções para que a gente não haja intempestivamente, né? Muitas vezes, quando a gente é dominado por um furor de emoção, a gente faz coisas sem pensar, sem raciocinar, no calor da emoção. Sempre tem aquela frase, não sei se é uma frase, mas eu sempre ouvi dizer que você não deve tomar nenhuma decisão importante quando você está muito triste e tampouco quando você está muito feliz. Porque mesmo muito feliz, a gente toma decisões baseadas na emoção e nem sempre muito elas são as melhores escolhas. E para você, o que é inteligência emocional? Na verdade, eu concordo 100% com o que você falou, mas eu vou procurar colocar mais uma camada aí. Ponha. Você está dizendo que inteligência emocional é você aprender a controlar suas emoções, mais ou menos. Não só isso, eu acho que a lida com as outras pessoas é a gente vai falar sobre isso nas habilidades, mas você também conseguir compreender as emoções do outro, eu acho que entra nessa equação.
Sem dúvida, porque é a questão da empatia, né? Que é um dos 5 fatores, a empatia. Mas eu acho que, complementarmente à sua definição, eu acho que a gente tem que entender as nossas emoções. Sem dúvida. Porque, na verdade, a emoção não é um negócio que, putz, eu olhei para essa parede e fiquei emocionado. Sempre tem um gatilho. Por quê? Por que eu fiquei emocionado, né? E, normalmente, a emoção é disparada por um pensamento. Sabe aqueles pensamentos circulares que você fica, putz... Nem sempre. Você acha, não sempre, mas muito, né? Que você encanou com o assunto, falei, putz, ontem eu dei uma mancada, você fica pensando naquilo e tal. Esses pensamentos circulares disparam emoções. Só que o mesmo fato para você e para mim são diferentes do ponto de vista de impacto. Então, o seu disparou a sua arminha das emoções, para mim talvez não. Então, eu acho que além da gente saber gerenciar nossas emoções, a gente tem que aprender a conviver com elas, entendendo quais são as emoções que são mais fortes para nós no nosso dia a dia, que nos leva a tomar decisões, às vezes, não as melhores. E mais do que isso, né? Eu acho que legitimar essas emoções, porque tudo aquilo que você sente, você pode aprender a dominar, você pode aprender a controlar, você pode colocar um filtro antes de falar, mas é legítimo. Se você sente, tem uma legitimidade. Mas tudo que você sente, então, é legítimo. É legítimo. Mas tem alguma emoção que você não sente? Não, mas o que eu quero dizer assim, às vezes a gente acha que eu estou emocionada com, sei lá, meu filho está indo fazer o primeiro passeio da escola, estou emocionada, que coisa boba. Se você está sentindo, aquilo é legítimo, é digno, e você pode trabalhar isso se você achar que é exagerado, que não está cabendo naquele momento, mas a primeira coisa é aceitar que você tem aquele sentimento, né? Às vezes as pessoas acham que alguns sentimentos são errados. Não posso sentir isso. Sorry. Não, eu acho que o grande problema das emoções é o extrapolar, né? Por exemplo, tem gente que fica sentimental muito facilmente. De novo, eu vou ter que dar o exemplo do Wade, coitado do seu marido. O Wade, ele se emociona muito facilmente. A gente brinca que ele chora até em mas eu acho que depende da coisa também. Pois é, mas é só um exemplo. E tem pessoas que é o contrário, que riem à toa, né? Rir à toa, tudo bem. Mas você se emocionar, não é o caso do Wade, mas de forma desproporcional é um problema no relacionamento. Acaba virando uma pessoa que chora por tudo em alguns momentos e que, às vezes, as outras pessoas param de dar o devido peso para aquele seu sentimento. Porque fala, ela tá chorando, mas ela chora sempre. Enquanto que uma pessoa que nunca chora, se chorar, vai ter uma atenção diferente, porque fala, nossa, ela nunca chora, ela está chorando, então deve ser realmente muito importante. E eu acho que isso é normal, né? Porque é que nem a pessoa que reclama muito, quando ela reclama, você não dá muita atenção, porque é um ato comum dela reclamar. Enquanto que a que não reclama, quando reclamar, você fala, putz, se essa pessoa reclamou, sério, né? Você leva a sério. Mas eu acho que, no caso da emoção, é uma forma de extrapolar, uma forma de pôr para fora. Uma pessoa chora, a outra quer ficar sozinha, a outra dá risada, a outra ouve música, a outra vai na esteira. E cada um tem o seu jeito, mas é importante que exista meios de colocar a emoção para fora, seja ele qual for. Eu acho que ele pode ser um meio só seu, que você com você, e você está lá ouvindo uma música, e aquela música te descarrega, você põe seus pensamentos no lugar, você pode ser em cima da esteira de corrida, pode ser fazendo um esporte, pode ser chorando. Ou pode ser falando. Interessante. Você acha que as emoções podem ser classificadas como positivas ou negativas? Ou o que dá conotação de positivo ou negativo é como a gente lida com a emoção? Todas podem ser positivas e todas podem ser negativas. E a gente vai dar a ótica, né? Então, vamos lá. Se você ama uma pessoa, uma emoção, você ama alguém, é positivo. Mas se esse amor fizer com que você passe por cima de todas as outras pessoas e até de você mesmo, é negativo. Você acha que ira é a emoção? É uma emoção. E quando que ela é positiva? Nunca. Depende. Se eu sou uma pessoa completamente morna, que nunca fala o que eu sinto, eu vou guardando. Um belo dia eu explodo, aquela ira é positiva no meu caso, porque eu tive que vir. Ela tem que vir. Para que eu não fique guardando sempre, até que só que eu acho que quando é uma emoção que você nunca tem, talvez ela venha descontrolada. E aí é o nosso trabalho, aos poucos, e trabalhando para aprender a
Tem alguma, modular né? Tipo isso. assim, ódio é uma emoção. Ódio não dá para falar que ele Eu não sei se ódio é uma emoção, Não. né? Puta, mas mexe com a Sentimentos gente. e emoções são a mesma coisa? Você me pegou agora, Jô. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que o sentimento é o resultado aparente da emoção. Quer dizer, eu tenho uma emoção e eu aquilo posso me exprimir causa um um sentimento sentimento. ou engolir. Por exemplo, uma pessoa fria. Uma pessoa fria não tem emoção ou ela engoliu o sentimento? Devem existir os dois tipos. Pois é, mas quando você engole o sentimento, significa que a emoção não é o sentimento. Eu deixo ele fluir a partir de uma emoção ou eu disfarço. O sentimento é o resultado de uma emoção. Digamos assim que a cor da emoção é o sentimento. Daí, nesse caso, o ódio, na minha opinião, ele não é a emoção, ele é o sentimento. Ju, não Assim sei, como o amor. porque você pode odiar alguém em silêncio. Sabe aquela história? Sim, Vingança mas se eu acho come que a fruta. emoção... aquilo que acontece emoção é pra aquilo dentro. que faz você... Aquele sentimento ser criado dentro de você. Eu tenho dúvida se não são sinônimos. Eu não sei. Não. Veja Estamos lá, analisando. Vamos pegar esse negócio do ódio, tá? Eu detesto uma pessoa, mas eu sou educado emocionalmente para não exprimir isso, porque não vai me ajudar em nada, não vai ajudar outra pessoa. Então eu engulo aquilo. A emoção está lá dentro, está fervendo. Aliás, agora eu vou racionalizar um pouco mais. Quando você não exprime o sentimento a partir de uma emoção, você joga tudo para dentro, você pode ficar doente. Você pode ter um problema de... Mas qual é o sentimento que você teria que exprimir? Qualquer que seja a emoção, o sentimento é deixar transparecer. Você está com raiva de alguém, você detesta alguém. Qual é o nome do sentimento? Não precisa ter nome, é Precisa exprimir. sim, sentimento tem nome. Então, o ódio é o sentimento, assim como ele é a emoção. Não chegamos a uma conclusão. Você é teimosa. Você também. Não, eu senti ódio de alguém. Aí me veio a emoção do quê? Da ira? Do que tem que ter um nome. Eu não acho amor bom. É um sentimento ou é uma emoção? Amor é um sentimento. E qual amor é a um emoção sentimento. que gera o sentimento amor? Veja, eu vou engolir aqui o que eu falei. Amor não é um sentimento. Amor é uma emoção. O sentimento pessoal, é que você expressa. Quando você beija alguém, você está exprimindo o amor. Quando você abraça alguém, você está... Você está tendo um ato de amor. Então, o amor não isso é... eu chamo de sentimento. O amor não é sentimento. É uma emoção. Vamos abrir a caixinha de perguntas para os universitários. Bom, gente que veio antes, eu vou a galinha, não importa. O que importa é que a gente está falando de coisas que são sentidas. E eu acho que elas são muito individuais. E aí, também acho. Existe muita confusão nisso. Porque, às vezes, a gente espera que a outra pessoa, numa situação semelhante, sinta como eu senti. E, com isso, às vezes, a gente minimiza os sentimentos das pessoas. Eu falo, nossa, mas por que ele tá assim? Não, nada demais isso que aconteceu, eu já passei por isso. Mas em mim, com a minha vivência, com a minha carga emocional, com os meus recursos, talvez não bata, não doa como dói para você. Talvez nem te emocione. Talvez e outra nem pessoa emociona muito. Por razões que a gente desconhece. Então, e eu acho que as pessoas muitas vezes esperam emoções iguais e não vão ter, porque você não sente igual a outra pessoa. Até quando você se compara assim, nossa, mas por que eu reagi assim? Todo mundo é tão equilibrado com isso, por que eu não consigo ficar equilibrada num momento como esse? Porque você não é todo mundo, né? Ninguém é todo mundo. E eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer quando a gente fala dessa autoconsciência é aceitar a sua emoção. Se de alguma forma ela te faz mal, você pode trabalhar. Mas aceitar que eu sinto essa emoção. Ela tá meio descontroladinha, não tá me fazendo bem, mas eu sinto isso. E aí você trabalha para mudar, para minimizar, para pensar antes de agir, para filtrar. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer as emoções. Né? E exprimir as emoções livremente. É lícito, é bom, depende. O que você acha? Médio livremente, né? Eu acho que é lícito e é bom, desde que a sua forma de expressar não machuque a pessoa que está aqui na sua frente. Se eu tô com muita raiva de uma situação e eu venho para você e divido com você isso, mas não é sobre você, é sobre uma situação externa, eu tô pondo para fora, eu tô desabafando. Agora, se eu vou para a pessoa que é a razão da minha raiva e jogo tudo na cara dela de uma forma que eu machuque essa pessoa, aí já não acho que tá legal. Eu tô falando de emoção, talvez numa conotação um pouco mais leve, né? Tipo assim, como um tempero da comunicação. Acho bom. Imagina um ator. Um ator
Vai ele ser é inexpressivo maravilhoso. sem emoção. Ele vai pro palco, ele fala o texto maravilhosamente bem, ele tem o time, ele tem o tom, mas ele não passa nenhuma emoção, ele tá feliz, entendeu? Por outro lado, só a emoção não resolve teus problemas na vida, pensando em inteligência emocional. Você tem que compor a emoção com racionalidade, com habilidades sociais. Se não existir a emoção, você fica sempre no morno, né? Você nunca vai ter aquela vibração, seu olho não vai brilhar, você nunca vai ter aquela coisa, nossa, foi maravilhoso, eu amei, nossa, que saudades. Você vai sempre falar, foi bom. Como foi? Legal. Ou em alguns momentos, você fala, mas que merda. Nossa, odiei, foi insuportável, nunca mais. Olha o tom que você está colocando. Já sou esse tom. nunca mais eu vou fazer isso. Odiei, não esquece, não vou. Isso é pura emoção. Super controlada. Ô, Ju, vamos descascar a cebola? Vamos. Ó, vou te dar um menu com 5 temas para a gente começar. Você escolhe, tá? Autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Por onde você quer começar? Habilidades sociais. Nossa, começou pelo mais simplão. Não acho. Então, eu vai, acho fala. que a habilidade social, assim, eu acho a pessoa que ela domina a inteligência emocional, uma das artes que ela tem, e por isso acho que ela é tão valorizada, até mais às vezes do que a inteligência intelectual, é o fato dela saber e ter traquejo de lidar com todos os tipos de pessoa nas mais diversas situações. Eu acho que isso é uma habilidade dificílima, tá? Dificílima, Eu não acho mesmo. que é uma habilidade fácil, porque para isso a pessoa tem que conseguir olhar para cada um, porque o tom de voz que eu vou usar com o Augusto não funciona com o Pedro e é diferente do que o Bruno. Então, a inteligência emocional te traz a capacidade de saber como eu preciso que você Saber lidar. Não, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Suponha que é uma coisa de trabalho, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Eu tenho que saber como eu tenho que falar com o Augusto para que, nessa minha fala, ele tope entregar para mim aquilo que eu quero dele, né? Então, que tom que eu vou dar? Se eu vou ser mais firme, se eu vou ser mais suave, se eu vou agradar antes, se eu tenho que ser seca e firme, senão com ele não funciona. E cada pessoa é de um jeito. Então, eu acho que é uma habilidade treinável, mas que é bem difícil de se apurar, eu acho que leva muito tempo, mas que se você dominar esse tipo de habilidade, esse traquejo nessa parte de relações sociais, você consegue muita coisa das pessoas. E não é muita coisa no sentido de manipulação, não. Eu acho que tem pessoas que você fala assim, ó, preciso disso, ponto, ela vai te entregar. Tem pessoas que você precisa... Preciso muito da sua ajuda, porque eu tô com esse problema. Se você não me ajudar, eu tô ferrada. Você precisa que ela entenda um pouco o seu sentimento. Tem pessoas que é preto no branco e não. Então, eu acho que, de todas essas coisas que a gente vai falar, talvez as habilidades sociais sejam as mais difíceis de desenvolver, assim. Concordo com você. E tem mais um complicador, que é o fato que as habilidades sociais são segmentadas. Habilidade social, por exemplo, no trabalho, é um tipo de habilidade social. Mesmo no trabalho, você lidar com seus sócios, é um relacionamento de igual para igual lateral. Você lidar com seu chefe, você já tem que ficar um pouco mais... De boa, mais recuado. Com teus funcionários, talvez seja mais difícil, porque você pode passar impressões erradas que vai distorcer totalmente aquilo que você gostaria que acontecesse. Esse é um âmbito. Você está numa festa, numa reunião social, num jantar, é um outro tipo de habilidade social. Na família, com seu filho, com o marido. Eu ia falar os maridos, ainda não. Ainda não são os. Então, realmente, pensando no que você falou, é talvez uma das 5 pilares, um dos mais difíceis. Agora, pegando esse gancho do que você falou, eu sei me comportar de forma diferente em cada uma dessas situações, mas eu sou a mesmíssima pessoa em todas elas. Você é? Tem pessoas que não, e não estou falando que está errado. Meu próprio marido, ele é uma pessoa, ele é uma persona no trabalho, ele é outra persona em casa com os filhos, ele é uma terceira persona se divertindo na balada. E não está errado, porque ele se apropria daquele papel onde ele está e aquilo faz com que ele seja respeitado e ouvido nesses diversos
locais. O que você acha disso? Você é a mesma pessoa? Você já esteve como presidente de multinacional, dono de empresa, funcionário, entre vários outros papéis. Cada um desses você era o mesmo? Eu vou te responder, mas antes queria só fazer um apêndice aí, porque o Wade é o nosso personagem favorito, né? Eu acho que o Wade gerencia muito bem as suas emoções, talvez melhor do que nós. Então ele consegue ter 3 personagens onde ele é o Wade de verdade em 3 personagens diferentes. Ele não está fingindo Ele em não nenhum tá deles. fingindo. Ele só está deixando aflorar mais um dos lados dele em cada situação. Mas percebe que para fazer isso você tem que ter um controle das suas emoções que não é qualquer um que tem. O meu caso, né, eu sempre tive dificuldade em alguns tipos de relacionamento social. Por exemplo, eu nunca curti entrar numa festa onde eu não conhecia ninguém. Putz, eu queria me esconder embaixo da mesa. Lá atrás, quando isso... Certamente o mundo te pôs em várias situações dessa. Eu aprendi. Acendi um cigarro quando podia. O cigarro era uma muletinha. Eu ia para o bar, pegava um drink para disfarçar. Então, sempre tive dificuldade. Aprendi que quanto mais você foge, mais você vai ser exposto a esse tipo de situação. Agora, nunca tive problema na empresa, com os amigos. Putz, adoro sair com meus amigos, beber, conversar. Sempre tive muito à vontade. Então, eu acho que essa questão... Por isso que eu falei que eu acho muito legal o Wade. Porque, na verdade, todos nós temos que dar uma calibrada nas nossas emoções para cada personagem. Só que você, por exemplo, você falou, eu sou a mesma sempre. E eu acho isso bacana. Mas o Wade, ele é perfeito em cada personagem desse, porque ele dá o blending das emoções na proporção certa. Eu já não sei fazer isso tão bem, entendeu? Mas a pessoa que vê ele só em um dos casos nem reconhece Vai na tomar outra um situação. susto. Vai falar, não, ele tomou alguma coisa. E aí eu acho que não tem certo e errado, né? Eu acho que isso é a forma como a gente se expressa. Agora, ainda nessa situação, a gente está falando aqui de um lugar, de certa forma, confortável. Eu fui preparada, eu estudei em ótimos colégios, eu fiz cursos, eu fiz faculdade, eu fiz curso de inglês. Isso te traz uma segurança de chegar num lugar onde você não conhece ninguém e ter um traquejo. Agora, você acha que dá para esperar esse mesmo traquejo? Você acha que não tem nada a ver com isso? Ou tem de uma pessoa que, de repente, vem de uma outra situação, de uma outra camada, que nasce ouvindo que não pertence, que tá numa escala muito diferente de habilidades daquele mundo ali, um mundo novo. Então, a pessoa ela não estudou, ela não teve oportunidade de conhecer o mundo, ela não teve oportunidade de fazer outros cursos, e, de repente, ela é colocada num evento social de pessoas que tiveram todas essas oportunidades e conhecem coisas que é difícil também você, então, né? Jô, não sei. Eu tenho uma visão ligeiramente diferente da sua. Eu acho que depende menos do conhecimento, menos do treinamento que a gente fez ao longo da vida e muito mais da exposição. Mas te traz uma segurança quando você domina. Traz. Mas eu digo, uma pessoa humilde que teve uma exposição pública intensa, um prestador de serviço humilde, que trabalha num balcão atendendo gente o dia inteiro, atendendo telefone... Essa exposição aumenta o traquejo dele. Exato. Agora, tipo você pega um treinamento. cara formado, com pós-graduação, que não sai que de trabalha casa. num laboratório fechado, um pesquisador. Habilidade, isso é verdade. Não, isso eu concordo. É a exposição, não é tanto a parte acadêmica. Exatamente. A exposição treina a gente. Então, quando a gente não é exposto, a gente deveria se forçar um pouco. Tem que se forçar. Quanto menos à vontade a gente se sente, mais a gente deveria se forçar a se expor aquilo. Mas isso é falar, né? É raro, né? Fazer. A pessoa geralmente agora, não quer. Ok, e você? Qual é a que você escolhe? Agora eu escolhi as habilidades vou sociais. escolher uma outra aqui bem difícil para te ferrar. Vamos ver qual. Eu queria falar de empatia, Ju. Eu acho essa uma delícia. Também gosto. Gosto muito. Defina a empatia. A empatia é a capacidade que cada um de nós tem de se colocar no lugar da outra pessoa, né? De mesmo que você não sinta o que ela está sentindo, de conseguir se emocionar por ela. Tentar sentir o que ela está sentindo. Se você não sei se a gente consegue sentir, né? Você tem uma pessoa ali que perdeu um marido, a esposa. Eu não vou conseguir sentir o que ela está sentindo, mas é de conseguir me solidarizar, conseguir entender aquela dor um pouco. Empatia não é só na dor, não. Ju.
Você pode ser empática com alguém que ganhou um carro novo, ficar feliz por ele. Pode, é que o exemplo que eu dei estava relacionado a isso. E eu acho que a empatia é um dos sentimentos mais importantes que uma pessoa... Né? Nobre. Né? Eu acho que existe muita empatia da boca para fora. Né? A empatia real é você realmente ser solidário àquela pessoa, ser compreensivo, mesmo que para você não seja compreensível. Porque, às vezes, a pessoa está passando por uma situação que, para a gente não entende por que ela está sofrendo daquele jeito. Mas ela está. É legitimar o sentimento do outro. Eu acho que você falou bem que empatia talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, expressarmos. Né? Talvez a única circunstância onde a gente é naturalmente empático é com os filhos. Não tem como você não ser empático quando um filho está feliz, você fica feliz por ele. Ele está com dor, você corre para ajudá-lo. Em qualquer circunstância... Ele está com dor, você sente mais que ele. Você sente mais que ele. Mas você é feliz quando ele está feliz. Você é feliz quando ele está feliz. A empatia, que eu chamo de empatia positiva e negativa. Com as pessoas que a gente não conhece, ou que conhece pouco, fora do nosso círculo íntimo, normalmente a gente é empático na desgraça. O ser humano é empático na desgraça, porque a gente se sente... Putz, imagina se fosse comigo. Mas a empatia positiva é muito difícil. Então, acho que natural mesmo, só com o filho. Como é que a gente treina a empatia positiva, Ju? Porque a empatia positiva, eu acho que é a verdadeira empatia. Fala, gente, putz, eu quero ver mais gente feliz como esse cara do meu lado tá. Mesmo que eu não esteja nesse momento, que bom que ele tá. Amanhã é minha vez. É complicado, né? Porque daí a pessoa entra nesse bolo a inveja, né? A parte de que... E às vezes não é nem a inveja maligna, né? Não é uma inveja que você não quer que ele tenha, mas, poxa, ele tem, por que eu não tenho? É o egoísmo humano. Né? E que é natural do ser humano, né? E a empatia real, nesse âmbito positivo, é quando você está feliz por ele. Você não está pensando se você tem ou não. Isso é totalmente relevante. E eu acho que o exemplo que você... Isso é não natural, né, Ju? Mas eu acho que o exemplo que você deu é muito perfeito do filho, mas só vai compreender quem tem filho. Porque o que você sente na felicidade do seu filho é uma coisa que você não consegue explicar. Não, mas o seu pai, sua mãe, você também. Sua mãe está feliz, você vai estar feliz por ela. Você vai estar feliz. Ela está infeliz, você vai correr para ajudar, para atender. O teu marido. Eu acho que na nossa família... Mas no filho ainda é diferente. O filho é mais. O filho é mais sempre para tudo, porque é incondicional. O resto não é incondicional. Você pode estar de bode com seu pai, com o seu marido, tal, é diferente. Com o filho, não. O filho ele pode estar carregando na sua cabeça e você é empático sempre. Agora, eu acho que a gente tem que treinar essa empatia. E como treina? Se forçando. Puta, se forçando a sentir, real, porque a empatia é uma coisa que você sente. Tem que ser sentida. Agora eu vou sentir. Vem, empatia. Não vai, não sei, não sei. Eu acho que é tentar se pôr naquele lugar. É difícil, né? Eu acho que a forma que eu tento fazer, que não estou dizendo que eu tenha êxito nisso, é olhar o sucesso dos outros como uma inspiração. Né? É uma forma. Você pode olhar que isso é muito cultural. Por exemplo, aqui no Brasil, sucesso é meio que sinônimo de inveja imediata. É ou não é? É. É impressionante. Nos Estados Unidos, que é uma cultura de alta competitividade, onde você quer ver as pessoas ganhando dinheiro, bombando, virando empresário, quando alguém bomba, um monte de gente corre para olhar, tentar aprender. Aquele cara vira teu ícone. Não é, ele subiu porque é ladrão, porque... Mas eu acho que aqui também tem isso. Eu acho que tem muitas pessoas que admiram outras. Tem. Existe. Mas eu acho que numa cultura de competitividade aberta e agressiva, como tem nos países do Ocidente, isso é muito mais visível do que no chamado país em desenvolvimento. Né? Essa admiração, ela é a base de qualquer relacionamento afetivo. É a base, você tem razão, não tinha pensado nisso. Se pegar um namoro, um casamento, ou qualquer relação afetiva, se acabar a admiração, você perde pode esperar que o resto vai acabar. Você vai perder o respeito e aí... Então, chegamos à conclusão que sem a empatia a gente não consegue ter um relacionamento afetivo. Mas, por exemplo, com amigos.
Você pode ser amigo do peito, de uma vida, estudou com o cara, conviveu a vida toda, e ainda assim, num momento que aquele cara bombou e que você não conseguiu, eu falo, pô... Mas será que quando você fala, putz, eu não consegui, você não tá ao mesmo tempo falando que animal que ele fez isso? Aí é bom. Se a gente conseguir Entendeu? fazer isso, é bom. Assim, isso puta, é bom. que animal que ele fez, que merda que eu não consegui. Então tudo bem, você não tem que falar que bom que eu não consegui, só ele conseguiu. E também não precisa se colocar nesse lugar. Fórmula, então, ou seja, transformar, em vez de inveja, em inspiração. Se você conseguir fazer isso, eu acho que é uma saída. Que animal, como ele fez isso, eu achei o máximo, que admiração. Olha como essa pessoa é boa nisso, boa naquilo. Eu não sou. Por quê? O que eu tenho que fazer? Acho que não, a gente não tem que achar que é só, né? Ai, que bom que ele conseguiu e eu não, isso é só dele. Não, acho que as pessoas viram ídolos não, mas objetos de inspiração, como você falou. Usando um exemplo recente aí da eleição municipal aqui em São Paulo, a gente teve um desconhecido. Você adora esses exemplos. Não, mas é um desconhecido. Eu nunca tinha ouvido falar em Pablo Marçal. Nem eu. De repente, esse cara quase foi para o segundo turno. Então, a vida dele foi exposta, que ele é um bilionário, que ele é um influencer, que os cursos dele são vendidos a peso de ouro. Um monte de gente meteu o pau nele, expressou inveja. Conheço, o Pablo Marçal não cheira nem fede para mim. Mas muita gente olhou e falou, putz, esse cara achou um caminho para se comunicar com sucesso através das mídias sociais. E virou admiração. Ele virou inspiração e admiração para um monte de gente que trabalha com mídias sociais, entendeu? Putz, precisamos... Nós mesmos. Nós mesmos não, você. Não, eu falei, explicando aí pro Vamos pessoal, deixar claro, né? que não teve nós. Quando a gente faz um programa como esse, o programa na sua íntegra, de 1 hora, ele tem menos visualizações. A maior parte das visualizações são os cortes. Aí o Marçal deu uma dica que era o seguinte, falou, ó, quando você fizer um corte, ou você corta o fim de uma ideia, ou... Por que vocês estão rindo? Eu vou explicar. Conclui o pensamento que eu vou explicar, porque você não sabe, eu vou explicar. Ou vocês cortam o finzinho do corte, ou vocês cortam o iniciozinho para gerar polêmica. O cara, isso aqui está inconclusivo. Vai gerar um monte de gente metendo pau porque o corte não estava bom, mas você vai ter. Esse tipo de coisa gerou apreciação. Agora eu vou explicar. Fala. Você foi viajar e eu não aprovo nunca os cortes. E fui aprovar os cortes. E aí eu falei, esse corte ok, esse corte ok, esse corte ok. Falei, esse negócio aqui sem pé nem cabeça, não dá pra saber do que tá falando, ninguém vai olhar pra isso. É o que eu recomendei. Aí eles falaram, seu pai não queria um corte lá, Pablo Marçal? Você tinha esquecido disso. Não, mas é uma coisa que se eu recebesse aquilo, eu ia falar, nossa, que lixo. Pessoa que não fala nem lé com cré. Ju, porque naquele caso não estava nem um pouco interessante. Nada a ver com inteligência emocional. O objetivo do Pablo Marçal era gerar polêmica e haters. Dizer, se tiver um monte de haters... Não, ali não ia gerar nem polêmica nem haters, ia gerar só saindo da página. Vamos voltar a vaca fria, que não tem nada a ver. Mas por isso que eu comecei a rir, porque eu lembrei. A próxima carta é tua. O que você escolhe? Eu escolho... Pois é, já falamos um pouco, né? Eu escolho autocontrole. Ixi, autocontrole. Então vamos lá. Habilidade para gerenciar as emoções e os impulsos. Existem pessoas que as pessoas são diferentes, né? Cada um tem uma personalidade. Uma pessoa que é mais colérica, ela fatalmente é uma pessoa sem autocontrole? Mais explosiva. Eu diria que tende a ser uma pessoa com menos autocontrole. Porque você acha que é bom ser colérico? Não, é bom. Não acho. Não é bom. Porque então, a pessoa que é fácil. colérica sabe que não é bom. Começa que não é bom para ela. Você fica com aquele aperto, né? Quando você tá puto da vida com alguma coisa. Não sei se fica, porque ela já explode rápido. Tem esse lado também. Tem esse lado. Não fica com aperto. Já jogou aperto pro mundo. Minha mulher, sua mãe, ela, uma champanhe, né? Explode, dali 5 minutos, passou tudo, né? Talvez seja bom. E aí muda. Mas é uma pessoa que não tem autocontrole. Mesmo que seja bom, que você pôs para fora e dali 5 minutos está planinho, não é bom. Ela vai reaver o autocontrole daqui a pouco. É. E aí, ok, são coisas que você conserta, mas primeiro vem as facas guinso. Imagina o seguinte, você está dirigindo um carro em alta velocidade, aí você resolve entrar numa curva um pouquinho a mais do que a velocidade que você entraria normalmente. O carro vai derrapar, você vai passar um puta de um suador, aí você corrige o carro. É isso.
Quando você põe uma cólera para fora, é o carro que escapou da sua mão. Não é bom perder o controle das nossas emoções. Você pode falar, então, com conhecimento de causa, já que você falou que ela é assim. É uma coisa treinável? Olha, a Lígia não conseguiu. Mas eu não sei se ela quer também. Também eu não acho ruim o jeito de ser Não, é dela, isso. entendeu? É porque a gente está falando de uma natureza de uma pessoa. Até que... E aí, dentro desse tema, eu te falo, até que ponto você tem que mudar a sua natureza para se encaixar nesse autocontrole? Não sei, porque a sua mãe sofre um pouco com isso, né? Quer dizer, mesmo que a ira dela dure 5 minutos, às vezes é por coisas absolutamente irrelevantes, que passou... É que eu não acho que no caso dela seja ira. Não é ira, não é mesmo. impaciência. Impaciência, você tem toda a razão. Mas ela explode rápido, Explode né? rápido. Bota para fora. Eu acho que a gente tem que aprender a controlar, pelo menos treinar. Mas eu acho que isso depende do outro fator, que é a autoconsciência, que está relacionado ao autoconhecimento. Se você não conhecer a si mesmo, você vai ter enorme dificuldade de controlar suas emoções. Você não acha? Eu acho. E eu acho que isso a gente vai adquirindo, né, ao longo da nossa vida. Nossa, quantas vezes hoje em dia alguém me escreve alguma coisa e não é nem discussão nenhuma, é alguma coisa de trabalho. Eu começo a responder, eu falo, nossa, por que eu vou responder isso? Ficar esticando assuntos. Então, aí eu apago, eu falo, não, antigamente eu escreveria. Porque eu já ia querer falar e provar o meu ponto de vista. Hoje eu não quero mais provar o meu ponto de vista. Eu estou mais sendo feliz do que tendo razão. Então, eu acho que a gente vai aprendendo isso, a gente vai desenvolvendo essa capacidade. Agora, se for alguma coisa que mexe no meu sentimento, que me magoa, eu acho importante você falar. Mas nunca na hora que você sentiu aquilo. Espera a poeira baixar. E acho que aí que é o autocontrole. Você tem consciência que você está irritado naquele momento, então você respira, você não faz nada e amanhã você toma uma atitude. Certamente não vai ser a mesma atitude se fosse tomada na hora. Esse Mas é um não conselho super incrível. E voltando ao exemplo da sua mãe, o fato é que ela tem um autocontrole incrível de emoções pesadas. Se ela estiver diante de uma desgraça, de uma doença, de uma morte, de um acidente, uma situação limite, ela é a pessoa que você quer ter do seu lado. Que ela automaticamente fica tranquila, gelada, fria, toma as decisões que têm que ser tomadas. Então, o fato, das vezes, dela borbulhar com uma bobagem é irrelevante se considerar que ela consegue controlar as grandes emoções melhor do que nós, talvez. Você é boa nisso também, melhor que eu, com certeza, ali já é. Diante de uma situação pesada, eu perco o controle das minhas emoções e ela mantém o prumo, entendeu? Então, o que é mais importante? Não tem a fórmula mágica, né? Eu acho que a gente tem sempre que estar olhando para a gente e avaliando o que pode ser melhorado nisso, o que disso está me fazendo mal, né? Eu acho que é uma avaliação da gente com a gente. Que tipo de emoção eu tenho, que eu sou consciente dessa minha emoção e eu estou percebendo que me faz mal. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, sabe? Então, eu sei que eu tenho esse sentimento em relação a alguma pessoa ou em relação a alguma situação e isso está me corroendo, porque eu acho que esses sentimentos que a gente tem e que são pesados, eu acho que eles que causam doenças, que causam muitas coisas na gente. Principalmente então, se você não expressa. Se você não expressa, né? E geralmente quando você tem um sentimento de raiva, de rancor, ele tá só com você. A pessoa que é o fruto lá da sua raiva, ela não tá nem sabendo. Ela tá vivendo a vida dela numa boa. E você tá lá se corroendo com aquela raiva, com aquele ódio, com aquele rancor. Cara, isso é um veneno. Isso é um veneno. Agora, é fácil falar, não vou mais sentir essa raiva. Tchau, raiva. Não. E como faz? Como faz para diluir? O Daniel Goleman foi muito intuitivo, brilhante, quando ele correlacionou essas coisas. A gente falou, olha, as habilidades sociais dependem muito de você se controlar. E eu falei, a gente, para se controlar, depende muito da autoconsciência. Por outro lado, o autocontrole, se você não se expuser, se expor ou se expuser, sei lá. Se expuser? Não se expuser, eu acho. Bom, não sei. Consideremos que ambos estão... Se você não se expor, você vai ter dificuldade de treinar o autocontrole. Se você ficar numa caixinha o tempo todo, não, essa emoção eu não quero sentir.
Não gosto de falar em público e tal. Não fala em público, não gosto de reunião. Você nunca vai então conseguir. Você nunca vai conseguir treinar o autocontrole, entendeu? Então, acho que você ter coragem de errar E de às se vezes, colocar na situação colocar. para que você se acostume a ela, né? É que nem, sei lá, você vai entrar numa banheira de gelo e toda vez que você entra, você grita. Você vai falar, não vou conseguir entrar sem gritar. Consegui. Primeira vez, não sei se grita, nunca entrei, mas estou dando um exemplo fictício. Tá louco. É um exemplo de autocontrole. Ou quando aquela brincadeira de criança, sabe aquela brincadeira de criança que tem que ficar olhando e não pode rir? Primeira vez você ri, a segunda vez você ri, você vai adquirindo autocontrole, você vai acostumando a ficar olhando para a pessoa sem dar risada, né? Só que sem fazer, a gente não se acostuma com nada. A situação que te dá frio na barriga, se você não for exposta a ela vai sempre te dar frio na barriga. E se você for exposta, isso vai virando uma coisa que você domina. E frio na barriga pode ser uma inspiração, né? Claro, ele é. Os artistas dizem que se você entrar num palco sem frio na barriga, você não vai conseguir exprimir emoções. Você vai estar gelado. Aquele dia você não está afim, está de saco cheio. Então você não sente o frio na barriga, mas também não se expõe, né? Então, um friozinho, você não pode deixar o frio na barriga se transformar em pânico. Medo é ok, todo mundo tem medo. Agora, quando você deixa o medo virar pânico, que é uma emoção descontrolada, aí a gente tem que prestar atenção. Você acha que necessariamente a pessoa que é muito inteligente intelectualmente, ela não tem inteligência emocional? Ou ela pode ter os dois? Acho que ela pode ter os dois. Eu também acho. Mas você não sempre ouviu falar que quando é muito inteligente, não lida bem com as emoções? Não, mas aí é QI, né? Quem tem o QI muito elevado, ele vai continuar inteligente para o resto da vida. O QE, que é o quociente de inteligência emocional, pode ser treinado. Agora, acontece que os caras de QI alto, eles tendem a ser introspectivos. Por quê? Porque eles ficam... Agora eu estou deduzindo, porque eu não tenho QI alto. Não? Não, acho que não. O teu filho tem QI alto. Quem tem um QI alto, ele tende a ficar de saco cheio na convivência, no relacionamento, porque os outros não chegam nele, não se comunicam direito com ele. Então ele meio que se isola. Pode ver que todo geninho é meio fechado numa bolinha pessoal, né? E aí ele tem dificuldade de desenvolver a inteligência emocional. Mas não é pelo fato de ser inteligente, é pelo comportamento que o cara mais inteligente tem. Por isso que existem escolas para colocar as crianças de mesmo nível de aptidão, de QI, juntas, porque aí todas elas vão se desafiar. Tem isso? Tem, para superdotado, tem escolas para superdotado, porque você está com um menino superdotado numa classe só de gente média, ele não tem interesse. Ele não tem interesse, porque ele está muito além daquilo. Não, né? Achar os caras uns babacas, entendeu? Não sei nem se os caras, o conteúdo mesmo, não vai ter interesse nenhum, porque para ele aquilo é peanuts, né? Bom, temos dois pilares, pode escolher, tua vez. Motivação. Isso aqui eu acho que é tão difícil quanto habilidades sociais, né? Porque eu acho que a gente se motiva por resultado. Eu não sei se você concorda comigo, senão eu quero ouvir tua opinião. Mas sem resultado, a gente se motiva... Exemplo, né? Deixa eu aterrissar a minha ideia. Um jogador de futebol, enquanto ele não vai a campo e se expõe a um jogo com a torcida, com a pressão, tomar um gol contra e ter que recuperar, ele não consegue. Ninguém se motiva com treino, entendeu? Então você se motiva quando aparece o primeiro resultado. Só que às vezes a gente não tem resultados bons de cara, colhidos rapidamente ou bons de cara. E as pessoas acham que tem que estar sempre motivadas. Então, eu acho que esse é um assunto que a gente tem que ter uma certa cautela para tentar dar uma receita de bolo. Eu acho que depende muito da profissão. Não, e é normal você ter momentos onde você está desmotivado. O importante é você não entrar nesse looping da coisa que... Você não é péssimo, você estava péssimo naquele jogo, né? Você não... Eu acho que o importante é não esquecer todas as suas qualidades quando você fracassa num desafio ou não performa tão bem quanto você ou as outras pessoas esperavam de você. Isso não pode ser um fator que tira totalmente para você, assim, não nasci para isso. Calma, é menos. Aí entra de volta no autocontrole, entendeu? Foi ruim,
Vamos analisar por que foi ruim e melhorar esses pontos. Mas um pouco de desmotivação acho que é aceitável, né? E é normal. Mas é só resultado que motiva a gente? Posso dar uma ilustradinha? Pode. Ontem eu assisti um filme muito legal, chama Amores Secretos, ou eu vou lembrar o nome do filme, Amores qualquer coisa, tá? Acabou de entrar no Netflix. E a história é a seguinte, um grupo de escritores, uns 20 escritores, são convidados para um retiro no Marrocos. Um lugar lindo, uma casba, né? Um hotel no meio do deserto, mas todo verde, parecia um oásis. E eles vão lá por diferentes razões. A maioria vai para confraternizar, encontrar os amigos, tem um prêmio Nobel de literatura ali no meio. E a escritora mais renomada de todas, ela estava com um livro travado. Ela parou num ponto, ela não conseguia evoluir. Então ela foi lá para se isolar. Se isolar da família, do marido, de tudo, para ir lá terminar o livro dela. E ela ficou travada, até que ela arruma um namorado lá. E o namorado traz emoção. Traz emoção e ela destrava. E ela começa a reescrever, terminar o livro que ela estava 2 anos empacada. Estava performando no morno. Estava performando no morno. Aí eles estão, aí num outro cenário, começa a fazer um tour lá pelo... Já estou dando spoiler do filme, pelo Marrocos. E estão namorando à beira-mar, num pôr do sol. E ela deixa assim o computador dela do lado, na mureta onde eles estão sentados vendo o mar. Não. Passa um carinha de moto, igual aqui no Brasil, e leva o computador dela com um livro de 2 anos. Ela fica desesperada. Mas aí destravou total, porque ela teve o amor e o ódio. Aguenta, briga com o namorado, põe a culpa no namorado, você me distraiu, agora eu perdi tudo que eu estava fazendo há 2 anos, briga com ele. Aí antes dela ir embora para Nova York, se separar dele, ele fala, olha, eu era quarterback. O que me inspirava era ter uma situação sem saída. Quando eu tinha uma situação sem saída, eu, como quarterback, tinha que achar uma saída para o time, porque tudo passa pelas mãos do quarterback. E ela fica com aquilo na cabeça. Aí ela volta para Nova York, esquece o livro que ela estava escrevendo, começa exatamente sobre esse tema. É na dificuldade que eu tenho que me inspirar, não na facilidade. É isso, entendeu? Acho que a motivação, se a gente ficar esperando um fator positivo, você só vai se motivar quando tiver o resultado. Como o resultado às vezes está muito longe, talvez a gente tenha que se motivar com as dificuldades. O jogador de futebol talvez tenha que se motivar com chutar 100 pênaltis e os últimos 10 foram perfeitos. Não precisa esperar o jogo nem ganhar. Mais ou menos isso. Mas deu uma puta volta. Né? Não deu. Eu acho... Mas de tudo isso que você falou, eu acho muito importante, assim, que uma das coisas que a gente tem que prestar Amores atenção... secretos. Amores secretos. Muito bom. É quando a gente entra nessa inércia, nesse morno. Que tudo fica bom. Tudo fica ok. Mas não existe nenhuma intensidade. E aí eu acho que a gente precisa, de alguma forma, achar um caminho para viver essa intensidade, tanto a positiva quanto a negativa. Porque eu acho que quando você vai para uma intensidade, você acaba indo para outra. Choquinho elétrico de vez em quando. Né? Porque isso vai te trazer energia, é o que vai fazer seu olho brilhar, é o que vai fazer você expandir. Eu acho que quando você fica só no... Então, tudo isso para dizer que assim, o autocontrole é muito bom até a página 2. Quando ele vira uma coisa que te cerceia a ponto de você viver sempre no morno, eu não sei se ele é tão bom. Eu acho que um pouco de intensidade é necessária na vida. Né? Você tem que ter um certo nível de descontrole, né, Ju? Isso que você está falando. Exato, tem que ter um pouco. Porque o descontrole significa também impulso, ousadia. Um pouco de ousadia, um pouco... Coragem de experimentar uma coisa nova. Tipo assim, voltando, por exemplo, do jogador de futebol. Ele vai testar um tipo de jogada que ele nunca fez. E, de repente, ele descobre um caminho, uma solução. É como o quarterback falou. É na dificuldade que você bola uma saída que você não estava enxergando. Então, fechando esse tema aqui de motivação, porque a gente já está no nosso limite de tempo e ainda falta autoconsciência, eu acho que a gente tem que se inspirar pelas dificuldades, não só pelos resultados.
Olha, sempre que a gente vai para podcast, a gente fala que nas dificuldades que a gente encontra todas as soluções. Eu não sei por que a gente não vive só na dificuldade. Ou talvez a gente viva, né? É que nem a história que o dinheiro não traz a felicidade. Então me dá o seu e vai ser feliz. Você vai ser feliz. Autoconsciência. Fechar com autoconsciência, Ju. Foi a primeira coisa que a gente falou. Foi? Não, a primeira foi habilidades sociais. Mas a gente já tinha falado. Você ter consciência da sua emoção, legitimar a sua emoção, aceitar a sua emoção, mesmo quando você não quer sentir daquela forma. Entender que você está sentindo, o que você faz com aquilo. Respeitar suas emoções. Às vezes você pode se apaixonar por uma pessoa que não é boa para você. E você pode ter consciência disso, percebe que aquilo te faz mal, mas você tem aquele sentimento. E aí eu acho que o importante é aceitar que você tem aquele sentimento e o que você vai fazer com aquilo. Você vai matar esse sentimento, você vai dar um jeito de nunca mais ver essa pessoa, ou você vai viver desse jeito que você sabe que não é saudável para você. Né? Ju, tem pessoas que quando mergulham na sua consciência, elas se deprimem. Porque elas se enxergam do tamanho que elas são e às vezes elas se decepcionam com o tamanho que elas identificam, entendeu? Então, eu acho que aqui na autoconsciência, na minha visão, mais importante do que a percepção da consciência é você saber respeitar seus talentos, suas fraquezas, respeitar, enfim, aquilo que você descobre quando você mergulha para dentro. Saber se aceitar como é. Não quer dizer que você não vai melhorar. Defeitos. Não quer dizer que você não vai melhorar. Com as suas imperfeições. Exatamente, porque quando você mergulha na sua consciência e descobre um defeitinho, ótimo, vamos trabalhar esse defeitinho. Isso vai me motivar, que é outro fator aqui, né? Geralmente ele está naquilo que você não gosta no outro. Não é? Ju, o que mais? Deixa eu ver se a gente cobriu tudo aqui. Geralmente o que a gente critica é o nosso ponto de... Para fechar, podemos ajudar os nossos filhos a desenvolverem uma inteligência emocional minimamente razoável? A internet atrapalha nesse sentido? Nossa, acho que a internet atrapalha em qualquer coisa ligada à emoção. Eu acho. Que cria emoções falsas, né, Ju? Não sei, faz você viver num mundo muito acelerado. Eu acho que é tudo tão rápido ali naquela internet que você para de perceber emoção, talvez. Você não acha que junto com a internet o fenômeno dos influencers está distorcendo a emoção do público? Tá distorcendo. Porque o público se mira numa referência falsa, fake. Não sei nem se é fake, mas é uma fração daquela vida, é uma fração muito pequena. Aquilo que você está vendo é um recorte. E você não sabe o todo. E o todo nunca é perfeito, porque não existe todo perfeito. E aí você olha para aquilo... Ou é um personagem. Né? E aí a pessoa, principalmente pessoa muito jovem, olha para aquilo e acha que ela é ruim, que o dela é péssimo, que ela não consegue, que a vida dela é ruim. Mas você está olhando para a melhor foto depois de terem tirado 200, entende? Então, eu acho que nesse sentido é muito ruim. Primeiro que fica comparando você com outra pessoa e a gente tem sempre que se comparar com a gente. Como sou eu hoje? Daqui a um mês eu olho para mim e falo, evoluí? Tô igual? Ou o quê, né? Quando a gente se compara com o vizinho, eu fiz até um vídeo essa semana disso, que era se a gente se mede pela nossa régua ou pela régua do outro. Quando você está se medindo pela régua do outro, não dá para fazer essa medição. Se for inspirador, tudo bem. Não, como inspiração, sim, mas se for uma coisa assim, nossa, como eu sou ruim, olha o que ele faz. Aí é complexo de inferioridade. Você pode pegar a mesma situação e olhar para trás ou para frente. Olhar para trás e falar, putz, como eu sou ruim, ele é bom. Olhar para frente, eu quero ser como esse cara. E eu posso. O que eu faço? O que eu faço? Aí daqui a um mês, o que você fala? Você se compara com ele? Não, você se compara com o você de um mês atrás. E você não acha que isso a gente pode ensinar para os filhos? Falar, olha, filho, essa situação aqui, ó, eu podia estar reclamando, mas em vez disso, putz, você está com um problema no joelho? Ok, é difícil, tal, mas vamos pensar, você podia ter um problema maior, tal. Vamos resolver esse problema e aproveitar a vida? Eu acho que isso é um treininho de inteligência emocional. Faço isso com os meus filhos, mas a gente depende de situações acontecerem. Então você tem que estar muito atento para quando uma situação acontece, você pegar esse gancho. Mas passa algum dia na tua vida que não aconteça uma... Mas eles só vão dar atenção quando for uma situação um pouco mais limite. Uma coisa banal do dia a dia, não. E eu acho, como tudo, que você sempre ensina eles através do seu exemplo. Aquilo que eles veem acontecendo com você é onde eles realmente vão se espelhar. Né? Falar, eles vão ouvir, ok, mas aprender, eu acho que é quando eles veem as suas atitudes, que por isso que elas têm que ser
coerentes com aquilo que você fala, né? Ju, acho que fizemos um programa bacana, hein? Espero que o nosso público tenha gostado. E como uma mensagem final, pessoal, leiam o livro. O livro é muito bom. É um livro antigo, 1995, mas ele continua um livro atual. Porque tudo isso que nós falamos Eu fico meio deprimida, porque em 95 eu tinha quase 20 anos. E aí era antigo, pensa. Quão antiga sou eu? Eu ainda tinha aqui na minha biblioteca, até recentemente, eu acho que eu dei esse livro, fui procurar, não achei. Você foi procurar para fazer esse programa? Para dar uma olhada no sumário e tal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vem muito mais coisa por aí. E se gostou, dá like, aperta o sininho, envia pro amigo. Todas aquelas coisas que tem que fazer, tá? Não esquece, porque daí você ajuda a gente também. Até a próxima. Tchau, gente.